Mas fale, Senhor, conosco aquilo que verdadeiramente nós estamos precisando ouvir. Usa a boca do teu servo nesta noite e dá vitória e abençoa, Senhor, a sua casa. Porque enquanto Ele está ministrando, o Senhor está abençoando, o Senhor está curando, está salvando, está prosperando. Não somente a casa, mas como os deles também, em nome de Jesus. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 37, 38 e 39. Hebreus 10, 37, 38 e 39. Quantos irmãos procuram? Eu quero louvar a Deus por mais uma oportunidade que Ele me permite estar falando da sua palavra, e também agradecer ao nosso pastor pela confiança de estar ministrando a palavra de Deus. Todos encontraram? Hebreus 10? Ninguém encontrou? Amém. Glórias ao nome de Jesus. Está assim escrito: porque ainda há um pouco de tempo, o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daquele que retrocede, mas não poremos naqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Glórias ao nome de Jesus. Os irmãos podem acertar. Glórias ao nome de Jesus. Quem aqui ainda crê que Jesus vai voltar? Crê que Ele vai arrebatar a sua igreja. Eu quero nessa noite fazer um paralelo com a demora que o povo de Israel tiveram de chegar à terra prometida, e com a demora que nós, seres humanos, achamos que Jesus está demorando a retornar a buscar a sua igreja. Tem muitas pessoas desanimadas no nosso meio. Tem muitas pessoas querendo parar, como diz o autor dos Hebreus, recuar. Tem muitas pessoas que já largaram a fé. Tem muitas pessoas não suportando as provas do dia a dia, as lutas, as dificuldades. Quando Deus falou para Moisés falar para o povo de Israel, dizendo que ia tirar o povo da escravidão de Faraó e levar o povo para uma terra que manava leite e mel, Deus não falou o dia, Deus não falou o mês, Deus não falou a hora, Deus não falou o ano. Deus só falou que prometeu que levaria o povo para a terra que manava leite e mel. Então há uma promessa, promessa não há data de validade. Quando alguém promete algo a você que não dá data, ele prometeu. Talvez demore anos, mas ele não falou o dia que ia fazer, ainda está de pé. Se ele não marcou o dia e nem a hora, isso quer dizer que uma hora ele vai cumprir com aquele que ele te prometeu. Há uma promessa de Deus sobre a sua igreja. Aleluia. Quando o autor de Hebreus diz, porque o justo viverá pela fé. O justo sou eu, o justo é você, que Cristo justificou, como diz Paulo em Romanos. Cristo nos justificou, então nós somos justos, e o justo viverá pela fé. Viver pela fé não é somente dizer eu tenho fé em Deus, não é isso. Viver pela fé é acreditar quando as lutas chegarem, você está dizendo, está doendo, mas ainda continua acreditando na promessa. Está tudo difícil, mas ainda eu continuo acreditando na promessa. Ainda machuca muito, mas ainda continua acreditando na promessa. Ter fé é crer naquilo que você acha que não vai acontecer, mas Deus está dizendo, eu prometi, não sou homem para que minta, e nem filho do homem para quê? Deus é fiel. Deus é fiel nessa noite. Deus é Deus de palavra. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que venha se arrepender. E a promessa que ele fez em João 14, dizendo que iria para o Pai preparar um lugar e depois voltaria outra vez, ainda continua de pé.
Também ele não falou o dia, também ele não falou a hora, também ele não falou o mês. Ele só falou: eu vou para o meu Pai vos preparar lugar, depois voltarei outra vez. Para onde eu estiver, vós também estáis comigo. Entenda isso. A promessa continua de pé, a promessa continua viva. O que está faltando no nosso meio, sabe o que é? É fé para acreditar nisso. O que está faltando no nosso meio é acreditar que Jesus um dia raiará desse céu, chamará os escolhidos, arrebatará a sua igreja. Quem crê nisso ainda se alegra nessa noite. Jesus, Maranata, vem, Senhor Jesus. Aleluia. Glória. Quando Deus leva o povo de Israel liberto do cativeiro, logo eles têm a primeira dificuldade: o mar vermelho e Faraó atrás. O que eles fizeram? Murmuraram. Porventura não existia lugar lá no Egito para que a gente pudesse ser sepultado, morrer, Moisés? Por que nos trouxeste aqui neste lugar para morrer aqui? Quantas vezes Deus tira a gente do mundo, Deus liberta a gente da escravidão do pecado, da bebida, da prostituição. Deus te limpa, purifica. Deus te usa, te leva ao altar, te faz pregar, profetizar. Deus te enche do Espírito Santo, do poder dele. E quando surge o mar vermelho, a gente logo diz: por que o Senhor me tiraste do mundo? Já ouvi essa frase. No mundo estava melhor, no mundo não passava fome, no mundo não tinha dificuldade, no mundo estava tudo certo. Entenda isso. Não murmureis. A murmuração foi um dos pecados que ficaram muitos no deserto, caído e morto. Não murmure, acredite. O Deus que te libertou da prostituição é fiel para te levar para o céu. O Deus que te libertou da bebida é fiel para te levar para o céu. A promessa continua de pé. Irmão, mas eu não acredito mais nisso. Parece uma história. Quantas vezes eu já ouvi falar nisso? Meu Deus. Que Jesus está voltando e ele nunca volta. Que Jesus está vindo e ele nunca vem. Que Jesus está bem das portas e ele nunca vê essa porta se abrir e Jesus retornar. Sabe, essa pergunta não é nova, ela é antiga. Em 2 Pedro capítulo 3, versículo 4, alguém perguntou: aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde o novo tempo dos nossos pais as coisas permanecem do mesmo jeito. E é bem verdade que o tempo passa, nada muda, só muda as carinhas que nascem e morrem e retornam outra vez, mas a promessa continua de pé, a promessa continua viva. Talvez Jesus não venha no meu tempo e nem no seu, mas o que importa é isso? Nada importa. O que importa é eu viver na fé, morrer na fé, acreditar na fé, crendo, acreditando que ainda vivo ou morto, ele há de me arrebatar. O apóstolo Paulo escreve isso dizendo, 1 Tessalonicenses, dizendo que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Entenda, Paulo, que ele estava dando um arrebatamento que ele se inclui no meio. E nós que ficarmos vivos seremos arrebatados nas alturas. Mas Paulo não foi arrebatado, Paulo foi morto, está sepultado. Mas a promessa continua de pé, dizendo: logo, logo, quando Jesus arrebatar a igreja, ele ressuscitará primeiro. A promessa está de pé, a gente vivo ou morto. Aleluia! Eu sei que esse tipo de mensagem, irmão, se eu sei demais, que não é bom de ouvir. A gente gosta de ouvir é pula-pula, bênção, que isso alega a nossa carne, mas o Espírito não quer saber disso. O nosso Espírito não é daqui. O nosso Espírito, ele sente falta, é do Criador, é de Deus. O nosso Espírito sente falta do nosso Senhor Jesus. Quando Deus criou o homem, soprou um fôlego de vida, esse fôlego ele requer de volta. E eu creio e acredito que um dia a minha alma, o meu Espírito reinará com o Senhor na Nova Jerusalém. Cadê você que crê nisso? Que ainda se alegra por isso? Glorifica o teu Deus dizendo: eu hei de morar neste lugar. Não haverá dor, não haverá pranto, nem choro, nem clamor. E eis que as coisas, tudo se fez novo. Aleluia! Oh, glórias ao nome de Jesus.
Irmão Pedro continua dizendo no capítulo 3, no versículo, 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Ele diz que um dia para o Senhor é como se fosse 1000, e 1000 é como se fosse um dia. Então, usando a nossa matemática humana, só tem 2 dias que Jesus prometeu que vinha buscar a sua igreja. Tem pouco tempo. O tempo para Deus não existe. O tempo para o Senhor não existe. É a gente que se apega a semana, a meses, a ano, achando que tudo isso é legal. Logo, logo vai se cumprir aquilo que eu quero, que eu sonhei. E se não se cumprir? E se Jesus vier antes? E se Ele te levar antes? E se você morrer? Como está a tua alma? Como está o teu espírito? Não se frustre com isso, meu irmão. Deus pode te abençoar, claro que pode. Deus pode te prosperar, claro que pode. Deus pode te encher de bens, claro que pode. Mas tem um bem maior dentro da tua alma, que é a tua salvação. Continua se alegrando com isso. Jesus há de retornar, Jesus há de voltar. E quando Ele vier, Ele diz: quando eu voltar, será que eu ainda encontro fé nessa terra? Será que Ele vai encontrar fé dentro de você, dentro de mim? Será que Ele vai encontrar ainda uma igreja lavada e remida pelo seu sangue? Será que Ele ainda vai encontrar um povo que se chama pelo seu nome? Será que Ele ainda vai encontrar essa igreja? Cadê essa igreja nessa noite? Aleluia! A mensagem da cruz, irmãos, está sendo esquecida. A mensagem do sofrimento de Jesus. Eu não quero que você tenha pena de Jesus, porque Ele falou quando estava indo ao monte para ser crucificado. Eu não quero que vocês tenham pena de mim, tenham pena de vocês mesmos. Mas eu quero que você lembre que alguém teve que padecer, que alguém teve que ser humilhado, que alguém teve que ser chicoteado, coroado com coroa de espinho, que alguém teve que ser amarrado ao tronco, sofreu chibatada, julgado injustamente, ainda que não tinha testemunho para o defender. Tudo isso Jesus fez por você. E no Monte Caveira, lá pendurado, com seus braços abertos, cada lado um prego enfiado nos seus pés também, Ele não murmurou, abriu a boca e disse: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. O amor de Deus é muito grande. Quantas vezes o ser humano vira as costas para o Senhor, não está nem aí para Deus, consegue algo que Deus dá, não para dizer muito obrigado, não agradece. A gente é arrogante, a gente muitas vezes vem à casa do Senhor, não reconhece o que sacrifício significa. Quando toma o corpo de Cristo e toma o seu sangue, bebe como se fosse um pão qualquer e um suco qualquer comprado numa padaria. Não é isso, é o sangue real, é o Filho de Deus, alguém que é santo, alguém que é poderoso, que se desfez, lá da glória, se fez carne, pecador, por amor de mim, por amor a você. E a promessa continua de pé: eu vou para o meu Pai, voltarei para vos buscar. Eu vou buscar a sua igreja. Aleluia! O Espírito Santo de Deus é quem nos sustenta, irmão. O processo do povo de Israel, eu imagino a alegria do povo quando saíram do cativeiro de Faraó. A Bíblia diz que eles levavam muito ouro, prata, que os egípcios, que Deus colocou no coração dos egípcios para entregar ao povo de Israel. Imagina a alegria do povo saindo do cativeiro liberto e próspero. Mas quando surgiu a dificuldade do Mar Vermelho, o Faraó atrás murmuraram. Quando chegaram do outro lado, mais alegria, tocaram pandorim, pandeiro, se alegraram, ficaram felizes. Mas quando sentiram sede, a água era amarga. Outra vez vem a murmuração. Moisés, através de Deus, transforma a água amarga em água doce. O povo sacia, fica bem, mas sempre vai ter dificuldade. E o povo sempre vai murmurar, o povo sempre vai querer retroceder. Mas eu quero acreditar nessa noite que nada que você está passando vai fazer você retroceder nessa noite. Nem um deserto, nem um vale, nem uma muralha, nem um gigante, nem um urso, nem um leão. Tu há de dizer: aquele que me libertou é fiel, aquele que está comigo continuará me levando até a salvação.
Moisés separa e vai para o monte buscar as tábuas da aliança. 40 dias Moisés não retorna. Arão fica na responsabilidade do povo. O povo coloca pressão em Arão. Moisés já morreu, Arão. Ele não vem mais. Passamos nós o bezerro para que nós viemos adorar. Muitos dizem que Abraão ou que Arão era homem fraco e cedeu à tentação. E se fosse você? Se Arão não cede, certamente aquele povo de coração duro tinha pegado Arão, tinha predejado, tinha matado. Entenda isso, meu irmão. Adoraram o bezerro de ouro. Quantas pessoas fazem isso na atualidade? Deus o libertou, Deus o salvou, Deus purificou, Deus limpou, Deus está usando, Deus encheu, Deus transformou, e o camarada vira idólatra, não porque adora imagem, mas é idólatra da vaidade, é idólatra do poder, é idólatra de tudo. É uma pessoa arrogante, o poder só é dele, é ele que faz, é ele que é. E Deus está nessa história onde é idólatra. Quando as pessoas estão assim no nosso meio, arrogante, soberbo, e esquecendo daquele que o tirou lá do mundão, lá da prostituição, lá da mentira, lá da enganação. Se você nessa noite reconhece que Deus é o teu Deus, se alegra dizendo: Senhor, eu não quero ser assim, eu quero te adorar porque só tu és Senhor, só tu é digno de toda adoração, só tu é merecedor de todo o louvor, e o culto é de louvor. Ele é digno, ele é digno, ele é digno de toda a adoração dessa noite. Aleluia, Jesus. Glória. Passou a hora, meu Deus. Então, irmão, entenda isso. O processo da salvação, a promessa continua de pé. Muitos estão desistindo, como o autor Hebreu diz, estão recuando. E se você recuar, a alma de Deus não tem prazer em você.